Nós, mas é Ele. Amém? Então eu quero te encorajar nesses dias e a começar de hoje, nós vamos ter as nossas quintas temáticas e nós vamos falar sobre oração. Durante todo o mês de maio nós vamos aprender sobre oração. Um crente que ora é um crente forte, querido. Um crente que ora é um crente poderoso. Então se você está aqui e você quer viver uma vida maravilhosa, eu te encorajo a não faltar em nenhuma das quintas, trazer pessoas que elas vão ser fortemente impactadas. Amém? Eu gostaria de liberar os adolescentes de 12 a 14 anos, eles vão para um momento de ministração deles agora. Queria que você tomasse o seu lugar e pegasse sua Bíblia comigo. Abre sua Bíblia comigo em Jeremias 33, lá no Velho Testamento. Como eu disse, o tema do nosso mês de maio vai ser oração. Uma vida de oração é uma vida de poder, querido. Uma vida de oração é uma vida de resultados. Não sei se você sabe, mas nós temos um projeto que começamos esse ano, se chama Quintas Temáticas. Toda quinta-feira você vai estar aprendendo sobre um tema diferente. Todo mês nós vamos estar estabelecendo um tema. Então nós já aprendemos sobre a autoridade do crente, nós aprendemos sobre família, nós estamos esse mês aprendendo, querido, sobre oração, amém? Você já aprendeu sobre fé, tantas coisas maravilhosas, e esse mês é o mês que portas vão se abrir na sua vida, amém? É o mês que coisas vão acontecer, porque a Bíblia diz que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Quantos justos nós temos aqui? Amém? Um justo orando, irmão, é o diabo saindo correndo. Um justo orando, é o céu se abrindo para tocar a sua vida, amém? Jeremias 33, 3, diz assim, ó: invocar-me-ei, e eu então responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que é que Jeremias está dizendo aqui, irmãos? Algo que eu e você já lemos na nossa Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 9, diz assim: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se a gente lembrar daquilo que nós já lemos lá em Salmo 139, a Bíblia diz, irmão, que Deus fez um plano acerca da sua vida. Ninguém caiu nessa terra simplesmente por cair. Você não é um erro de percurso, irmão. Você não é um erro de uma relação mal sucedida. Você não é simplesmente o resultado de um amor entre um homem e uma mulher. Você é mais do que isso. Deus te planejou e Deus te projetou para o sucesso. Deus te planejou e Deus te projetou para dar certo. Mas sabe o que acontece, irmão? Nós só iremos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós, se nós conseguirmos entender qual é o tamanho disso. Jeremias aqui está dizendo, existe uma forma de eu e você aprendemos acerca daquilo que Deus tem para nós. A sua vida, irmão, é maior do que a vida que você está vivendo. Deus não te planejou para ter só o que você tem, nem para ser apenas o que você é. Existe um marido melhor que você pode se tornar, uma esposa melhor que você pode ser, um empresário, um funcionário melhor, um servo de Deus melhor. E Jeremias está dizendo o segredo para que nós possamos crescer dentro desse plano. Ele diz, quando nós começamos a buscar ao Senhor e a invocar o nome do Senhor, então Ele vai revelar aquilo que ainda não é claro. Eu gosto da forma que ele diz, porque ele diz assim, que Deus vai nos revelar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Sabe, irmão, é como aquela pessoa que, não sei se você já teve a oportunidade de ouvir uma história, e conta-se que uma empregada, ela trabalhou durante muitos anos na casa de uma mulher rica. E quando, querida, essa mulher estava próxima da sua morte, essa mulher rica, ela começou a dar algumas coisas e distribuir algumas coisas. Ela estava diante dos seus funcionários e cada um foi pegando, querido, aquilo que era de maior valor. Alguns pegaram joias, outros pegaram coisas de ouro. E aquela mulher, querido, que estava trabalhando há tanto tempo com aquela senhora, ela pediu um quadro, e aquele quadro era o quadro que estava a foto do filho dessa milionária.
E as pessoas olhando para aquela mulher, querido, não entendiam porque ela queria aquele quadro, mas aquela mulher, querido, ela amava tanto o filho daquela senhora, amava tanto aquela família, que ela queria trazer com ela uma recordação de tantos anos que ela tinha trabalhado naquela casa. Para surpresa de todos, irmãos, aqueles que estavam pegando alguns objetos, eles tiveram apenas aquele objeto, mas em meio a uma declaração, ao testamento daquela milionária, dentre as cláusulas, tinha uma cláusula dizendo assim, que a pessoa que possuísse o quadro do seu filho, iria ficar com toda a sua fortuna, terras e empresas. O que eu quero chamar a sua atenção é que essa história narra e diz que essa mulher, durante muitos anos, ela fica com o quadro na sua casa e ela não desfruta da herança. Sabe por quê? Porque ela não sabia que quem tinha o quadro teria acesso a toda a herança. No dia em que essa mulher, querido, ela encontra com o advogado, e o advogado vê o quadro na casa dela, o advogado então comunica que ela não precisaria ter vivido uma vida sem posses, não precisaria ter vivido uma vida sem bens, mas que existia uma fortuna que o tempo todo estava aguardando ela, porque pelo fato dela ter o quadro, ela tinha tudo. O que eu estou querendo dizer para você? Sabe, irmão? Pelo fato de você ter Jesus, você tem tudo. Mas muitas vezes nós temos tido Jesus, ou temos tido a vida do novo nascido, ou a vida do homem justificado, simplesmente como um quadro bonito para colocar na parede, ou simplesmente como um título bonito. Ei, irmão, Deus te fez filho, porque Ele sabe que isso não é só uma forma bonita de falar sobre você. Quem é filho tem acesso ao Pai, quem é justo tem acesso ao Pai, e por meio da nossa vida de oração, o Pai deseja comunicar coisas que irão mudar a nossa história. Por que é importante saber sobre oração? Porque oração fala sobre um diálogo entre duas pessoas. Oração fala sobre um diálogo entre você e Deus. Jeremias aqui está dizendo que quando nós como cristãos aprendemos a desenvolver um relacionamento com o nosso Pai, nós vamos falar a Ele e Ele vai falar a nós. E quando Deus fala comigo e Deus fala com você, quando nós damos ouvidos àquilo que Deus está dizendo, querido, nós seremos bem-sucedidos. Porque a Bíblia diz que o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem apenas do coração e da mente de Deus. Aleluia. Mais inteligente do que a gente é Deus. Quantos aqui querem viver uma vida bem-sucedida? Você quer? Uma vida bem-sucedida, ela vai exigir de você uma vida de oração bem-sucedida. Em meio a tantas correrias, em meio a tantas coisas, irmãos, às vezes nós estamos trazendo, enchendo os nossos braços de coisas que são descartáveis, e nós temos deixado de lado aquilo que é essencial. Eu lembro de uma história que um menino estava andando com seu pai na praia, e eles saíram para pegar conchas. E o que acontece? Toda conchinha que o menino via, ele pegava. Então tinha uma conchinha quebrada aqui, ele pegava. Tinha uma conchinha faltando pedaço ali, ele pegava. E ele foi andando e foi enchendo o seu baldinho. E quando ele menos esperou, e ele estava andando em uma parte um pouco mais afastada daquela praia, ele começou a se deparar, querido, com conchas grandes. Ele começou a se deparar com conchas lindas. Ele começou a se deparar com conchas que tinham os dois lados, conchas que estavam fechadinhas. E quando ele começou a ver, ele tinha diante dele conchas bonitas, conchas grandes, mas ele não tinha no seu baldinho mais espaço. Por quê? Porque em toda a sua caminhada, ele foi pegando todas as conchas que apareceu na frente dele. Sabe, meu irmão, talvez para você receber coisas melhores de Deus, você precisa jogar do seu baldinho algumas conchas. Talvez para nós entrarmos no nível que Deus tem para nós precisamos tirar da nossa mochila algumas pedras, nós precisamos tirar da nossa agenda algumas coisas que roubam o nosso tempo. Às vezes nós estamos ocupados demais para orar, quando oração é aquilo que resolve todos os nossos problemas. Deus não nos chamou, e Ele não vai se revelar a nós pelo muito fazer, mas Ele vai se revelar pelo muito orar.
Uma das coisas que nós sempre vamos ver na vida de Jesus, irmão, é que Jesus vivia uma vida de oração. Pouco antes de ser crucificado, quando ele estava ali no Getsêmani, ele leva os seus discípulos e ele fala: ó, fica aqui e ora comigo. Quando ele desce, os discípulos estão orando. Ele acorda, sobe para orar de novo. Quando ele desce, os discípulos estão dormindo. Quando ele sobe de novo e ele desce, os discípulos estão dormindo. E aí ele acorda os discípulos e fala assim: ei, vocês não puderam orar pelo menos um pouquinho comigo? E aí ele diz assim: ei, agora não dá mais tempo de orar. Agora chegou a hora de eu ser crucificado. Sabe, querido, o que eu quero chamar a sua atenção é que se Jesus, sendo Jesus, precisou viver uma vida de oração, muito mais eu e você. O que eu quero te encorajar, querido, nessas quintas-feiras, é viver um novo estilo de vida. Eu quero te encorajar a viver um estilo de vida de oração, amém? Você pode abrir sua Bíblia comigo lá em Efésios, capítulo de número 6. Aleluia! Efésios, capítulo de número 6, no versículo de número 18. Pastor, quanto tempo eu devo orar? Olha o que Efésios 6, 18 diz. Você está lá comigo? Com toda súplica e com toda oração, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica diante de todos os santos. Por que eu devo orar e quando eu devo orar? Eu devo orar o tempo todo, querido, porque oração é um estilo de vida, amém? Deixa eu colar meu negocinho aqui que soltou. Aí. E eu queria nessa noite, querido, dar alguns pontos para você e conversar um pouquinho com você acerca da importância dessa vida de oração. Nós começamos a ver então, querido, que quando eu desenvolvo uma vida de oração, eu passo a receber algumas coisas de Deus, amém? Amém, amém? Samuel, vai lá que o negócio ficou muito louco aqui, não é? E eu queria que você, querido, abrisse comigo sua Bíblia. Aleluia! Lá no livro de João, capítulo de número 16. Quando é que o crente deve orar? O tempo todo, em todo tempo. Está soltando? Aqui, aí. Glória a Deus. Chegou lá comigo, João 16, 23. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Quando você chegar lá, diga comigo: eu sou uma pessoa que ora. Glória a Deus. João 16, 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, que se vos pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos há de conceder em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja o quê? Querido, qual pai não tem prazer de satisfazer o desejo do coração do seu filho? Sabe, irmão, eu fico imaginando um pai que tem prazer na destruição do seu filho. Não existe. Normalmente um pai, querido, ele pode até estar bravo porque o filho bagunçou, mas ele não quer fazer da vida do filho uma vida de castigo. A ideia do castigo, querido, é que o filho possa aprender e crescer ao ponto de não errar mais. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Quando nós estamos vendo aqui, Deus está mostrando por meio de Jesus qual é a vontade dele. Jesus está dizendo: vocês vão orar ao Pai, e o Pai que vai ouvir a sua oração, Ele tem um prazer de conceder aquilo que você está pedindo, para que a sua alegria seja completa. Pastor, a minha oração, quando ela chega a Deus, Deus tem prazer então em me responder? É claro que tem. Deus tem prazer em realizar os meus pedidos? É claro que tem. Mas o que você vai aprender nas quintas-feiras do mês de maio é que às vezes, irmãos, nós temos orado de uma forma errada. Às vezes nós temos pedido coisas que Deus não pode me dar.
Pastor, Deus pode me dar todas as coisas se Ele quiser. Sabe, querido, Ele pode te dar todas as coisas se Ele quiser. Mas pela sabedoria e pelos princípios que a Bíblia nos ensina, Deus não vai te dar todas as coisas. Você sabia que uma faca na mão de uma criança não é brinquedo? Você sabia, irmão, que algumas coisas nas suas mãos, ao invés de te aproximar de Deus, vão te afastar de Deus? Você sabia que existem coisas que nós não estamos prontos para suportar? Você sabia que existem coisas que não estão ligadas com o caráter de Deus? Pastor, qual é o princípio de uma oração bem-sucedida? O princípio de uma oração bem-sucedida é aquela oração que sempre está em linha com a palavra de Deus. Não adianta, querido, eu orar para Deus matar uma pessoa, que Deus não vai matar uma pessoa, porque matar não faz parte do caráter de Deus. Ou seja, quanto mais eu conhecer a palavra de Deus, mais eu vou orar segundo a palavra de Deus. E a oração segundo a palavra de Deus sempre vai ser uma oração respondida. Sempre vai ser uma oração que vai produzir resultado. Pastor, e como é que eu oro? Jesus está ensinando para a gente a métrica. Eu não vou orar para o santo A, eu não vou orar para o santo B, eu não vou orar para o Espírito Santo, eu não vou orar para Jesus, eu vou orar para Deus. Quem é que dá as bênçãos para mim e quem é que dá as bênçãos para você? O nosso Pai. O Pai é o responsável por cuidar dos seus filhos. Então como é que eu vou orar? Pai, em nome de Jesus. E aí você coloca aquilo que você precisa. Aí você coloca aquilo que está diante de você. Nessas quintas-feiras do mês de maio, você vai aprender, querido, que oração é muito mais do que jogar palavras aos ventos. Oração, querido, é você orar algo com propósito, com uma finalidade, tendo versículos bíblicos que baseiam aquilo que você está pedindo. Você vai aprender, querido, que existem vários tipos de oração. Existe a oração de petição, de consagração, de adoração, a oração de louvor, a oração unânime, a oração, querido, onde nós estamos levantando um clamor. Existem vários tipos de oração e cada oração, ela tem um porquê, uma finalidade, um propósito na nossa vida. Mas nessa noite eu quero começar, querido, do início. Eu quero começar do começo, trazendo esses princípios ao seu coração. Quando é que eu tenho uma oração bem-sucedida? Quando eu estou orando a palavra de Deus. Uma oração bem-sucedida é aquela que sempre é direcionada ao Pai, em nome de Jesus, sempre tendo a Bíblia ou a palavra de Deus como base. Não adianta eu pedir para Deus aquilo que está fora da sua palavra. Não adianta, querido, eu orar para Deus me ajudar a ganhar no jogo do bicho. Amém, amém? Pai, é no nome de Jesus que eu oro para eu ganhar na Mega Sena. Meu irmão, será que Deus está envolvido nessas coisas? Certamente não. Aí você está lá, e aí você está orando para ganhar no jogo do bicho, o outro está orando também para ganhar no jogo do bicho. Pergunto para você, como é que Deus fica nisso? Deus não está envolvido nessas coisas, amém, irmão? O que é que Deus está envolvido? Com a sua palavra. O que é que você vai orar? Pai, no nome de Jesus, eu oro para que o Senhor me dê força para trabalhar, e o Senhor abençoe o fruto das minhas mãos, e o Senhor abençoe a semente que eu tenho dado. Pai, obrigado, porque a minha casa é uma casa próspera, a minha casa é uma casa que não tem falta. E aí sabe o que acontece? Você não vai precisar do dinheiro do jogo do bicho, porque Deus vai multiplicar tudo aquilo que você tiver. Você vai ter dinheiro para comer, para beber, para vestir, para abençoar. Lembrando que beber é suco refrigerante, amém, querido? Senão é ou água, amém? Aí você vai lá e fala, ô pastor, cachaça. Não, querido, cachaça não faz bem para você, amém? Cachaça não está nos planos de Deus, amém ou amém? Glória a Deus. Pastor, sobre o que é que eu posso orar? Sobre tudo. Tudo aquilo, querido, que você precisa, ou tudo aquilo que você está passando, você deve colocar diante de Deus. Lá em Filipenses, capítulo de número 4, abre sua Bíblia comigo. No versículo de número 6, Paulo fala algo sobre oração, que eu acho bem interessante, quando nós estamos falando do início. Filipenses, capítulo de número 4, no versículo de número 6, você chegou lá comigo?
Então o que nós estamos aprendendo? Oração é um diálogo com Deus. Oração é quando você apresenta para Deus tudo aquilo que está no seu coração. Nós vimos que Deus tem prazer em responder a nossa oração. Nós vimos que uma oração bem-sucedida é a oração que sempre vai ter uma base bíblica. Aquilo que nós vamos orar precisa estar ligado com o caráter de Deus. Oração é aquilo, querido, que Deus ouve e te responde com alegria, porque Deus tem prazer em te abençoar. O que eu posso orar, Leandro? Filipenses 4:6. Chegou lá comigo? E ele diz assim: não andeis ansiosos por nada, antes em todas as coisas, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, através da oração e da súplica, sempre com ações de graça. Pastor, o que é que eu posso orar? Tudo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que em todas as situações que se levantarem na sua vida, você não só pode, mas você deve contar com Deus. Muitas vezes, irmãos, nós estamos aflitos, nós estamos ansiosos, ou nós estamos sendo prejudicados nas coisas, porque nós falamos mais com as pessoas do que falamos com Deus. Quantas vezes, irmãos, você sai pedindo ajuda no WhatsApp, sai pedindo ajuda no Facebook, quando a maior ajuda que você pode ter vem dos céus, a maior ajuda que você pode ter vem de Deus, irmão. Eu não sei se você já teve ao longo da sua história algum amigo ou alguma amiga que era confidente seu ou sua. Normalmente, irmão, a gente tem lá, não é? Eu lembro que um tempo atrás as crianças, os adolescentes estavam com aquela sigla BFF, que é Best Friend Forever. Não sei se você lembra disso. E falava, essa daqui é minha best, essa daqui é minha BFF. Sabe, irmão, normalmente as crianças, os adolescentes, eles têm isso. E o que é isso? É aquela pessoa que você fala sobre tudo. É aquela pessoa que você conta sobre quem você está gostando, sobre quem você está apaixonado, sobre quem está gostando de você. Você fala sobre as suas qualidades, fala sobre os seus defeitos. Ei, meu irmão, Deus precisa ser o nosso best friend. Deus precisa ser o nosso melhor amigo. E como é que eu me relaciono com o meu melhor amigo? Por meio da oração. Assim como eu desenvolvo uma relação natural por meio do diálogo, eu desenvolvo uma relação com Deus por meio da oração. Um marido que não conversa com a sua esposa, logo vai ter um problema no seu casamento. Um pai que não conversa com os filhos, logo vai ter um problema na criação dos seus filhos. Há muitos pais chegam e perguntam para mim, falam assim, pastor, por que o meu filho prefere ser mais amigo dos amigos da escola, ou a minha filha prefere ser mais amiga das amigas da escola do que minha amiga? Porque você não desenvolveu um diálogo. Porque você não desenvolveu um diálogo de forma legal. Talvez todas as vezes que você foi orar, foi dando bronca. Todas as vezes que você foi orar, melhor dizendo, as vezes que você foi conversar, você estava lá sempre batendo na mesma tecla e dando bronca. Ei, meu irmão, deixa eu falar algo para você. Assim como um relacionamento entre pai e filho, ele precisa ter um diálogo da forma correta, um bom relacionamento com Deus por meio da oração também é estabelecido por orações corretas. Não adianta nada você chegar para Deus todos os dias só reclamando. Reclamar não é orar. Reclamar não é dialogar. Tem gente que a oração para com Deus é assim, pai, está tudo ruim, está tudo uma porcaria, está tudo quebrando, está faltando dinheiro de tudo, olha a mulher que você me deu, olha o marido que você me deu, olha o filho que você me deu. Querido, isso não é orar. Sabe o que é orar? É você entrar diante de Deus em um momento onde você está com toda a atenção para Ele, amém? Você está sempre na presença de Deus, mas existem momentos que você coloca a sua atenção totalmente nele. Você pode abrir o seu coração sim, mas você não está abrindo o seu coração para reclamar, você está abrindo o seu coração para pedir ajuda. Uma pessoa que está reclamando para você, ela não está pedindo ajuda, ela está simplesmente reclamando. Quantas pessoas chegam para você reclamando no mundo natural, reclamando de tudo, você vai tentar dar um conselho e ela não está nem aí para o seu conselho, porque ela só quer reclamar.
Ela só quer colocar para fora. Ei, meu irmão, como é que eu chego diante de Deus? Sempre com humildade, colocando tudo aquilo que está no meu coração, dizendo: Pai, está difícil o meu casamento, está difícil o meu trabalho, está difícil os meus filhos, está difícil o ministério, mas Pai, eu estou aqui diante do Senhor, porque eu aprendi lá nas quintas temáticas que eu posso colocar o meu coração diante do Senhor, e eu peço para que o Senhor me ajude. Pai, me fala, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que escolher? Qual o caminho eu devo seguir? Quais são as coisas que eu preciso parar, Pai? E aí você faz o quê? Você fica um tempinho ali, querido, parado, ouvindo Ele. Ou então você começa a cantar louvores, exaltando a Ele, para que Ele possa compartilhar, querido, coisas ao seu coração. Ou depois de colocar essas coisas diante dEle, você vai pegar a Bíblia e você vai começar a orar. Porque existem muitas formas de Deus falar com a gente. Às vezes a gente acha que oração não é muito eficaz, porque a gente tem aquela expectativa de uma conversa natural, e não é assim que funciona. Oração, querido, é uma conversa espiritual. Não é você chegar e falar com a sua boca em uma voz audível, e você ouvir uma voz audível vindo do céu. Não é assim muitas das vezes. Você vai lá e você fala: Pai, é assim, Pai, eu estou precisando disso, Pai, eu quero colocar esse problema diante do Senhor. E aí sabe o que acontece? Talvez, querido, naquele instante um versículo bíblico vai saltar no seu coração. Aí você vai abrir a Bíblia e você vai ler o versículo bíblico. E quando você está lendo o versículo bíblico, aquela resposta que você precisa está aqui. Ou então no momento que você está orando, como é que Deus responde a sua oração? Ele te lembra de algo, querido, que você fez lá atrás. E aquele algo que você fez, a mesma forma que você resolveu aquele problema, também vai resolver o problema que você está vivendo agora, mas você nem lembrava daquilo. Às vezes, Deus vai te lembrar de uma pessoa, e essa pessoa vai ser o instrumento que Ele vai usar para te levar, querido, ao lugar, querido, de alegria, ao invés da vida de aflição que você está vivendo. Deus pode te responder de muitas formas, por meio de um versículo, por meio de uma lembrança, por meio de um testemunho interior. Ele pode, querido, também gritar lá do céu para você, pode, mas normalmente não acontece isso todo dia. Como é que eu vou viver uma vida de oração bem-sucedida? Se eu tiver as expectativas corretas. Sabe, querido, eu nunca ouvi Deus falando comigo de forma audível. Eu nunca ouvi um grito do céu. Eu nunca ouvi como no Castelo Rá-Tim-Bum, não sei se você lembra, como quando o Dr. Vitor chegava, ele falava: raios e trovões. E tal. Você lembra disso aí ou não? Sim. Eu nunca vi acontecendo isso. Mas Deus já falou comigo de muitas formas. Deus já me lembrou de coisas, Deus já trouxe frases ao meu coração, Ele já me lembrou de versículos, Ele já me lembrou de histórias bíblicas, Ele já me lembrou de pessoas que eu devia procurar. Sabe, querido, quanto mais nós desenvolvemos uma vida de oração com Deus, mais fácil nós vamos entender como é que nós ouvimos Deus. Como tudo na nossa vida, a vida de oração ela precisa ser construída. A prática de oração ela precisa ser desenvolvida. Ninguém começa, querido, orando 10 horas seguidas. Você vai começar talvez orando alguns minutos ou talvez alguns segundos. Mas a permanência nessa prática vai fazer com que você se habitue em consultar a Deus nas coisas da sua vida. O que é orar a Deus? É pedir conselhos para Ele. O que é viver uma vida de oração? É como você faz com o seu amigo, com a sua esposa, com o seu marido. Você vai estar colocando cada situação da sua vida diante de Deus. E melhor do que qualquer pessoa natural, Deus é aquele que pode te dar a solução para os problemas da sua vida. Um crente que ora é um crente que não perde tempo. Um crente que ora, irmãos, é um crente que não anda perdido. Um crente que ora é um crente que constantemente tem a paz guardando o seu coração. Como assim, pastor? Aí a pessoa está aflita e ela está com um grande problema. Aí ela chega para o advogado e ela fala: advogado, essa aqui é a minha causa. Aí o advogado fala: tá tudo bem, eu vou criar uma peça aqui de processo, eu vou entrar com um processo para você e daqui a pouco nós vamos ter resultados. Sabe, irmão, a pessoa sai aliviada daquele escritório. Por quê? Porque ela sabe que a sua causa está nas mãos de um bom advogado. Sabe, querida, a oração faz isso com a gente.
Quando nós estamos com uma situação, com um problema, e nós colocamos diante de Deus, é como se nós estivéssemos colocando a nossa causa na mão do melhor advogado. E assim como nós confiamos que um bom advogado vai nos conduzir ao ganho dessa causa, eu e você precisamos saber que depois que nós oramos está tudo bem. Depois que nós colocamos algo diante de Deus, o caminho sempre vai nos levar para a vitória, sempre vai nos levar, querido, para o sucesso, sempre vai nos levar para um caminho onde se existia tristeza, a alegria vai se levantar, se tinha falta, provisão vai se levantar, ou seja, oração é aquilo que vai te fazer viver uma vida em paz. Uma pessoa que ora é uma pessoa que tem paz. Uma pessoa que ora é uma pessoa que tem alegria. Sabe por quê? Porque ela não tem a sua mente preocupada com as coisas. O que é que a gente acabou de ler? Em todo tempo, não andeis ansiosos, mas estejam colocando tudo diante de Deus. Mas sabe o que é que a gente faz, irmão? A gente, ao invés de orar, a gente vai dormir com a cabeça fervendo por causa da dívida. A gente vai trabalhar com a cabeça fervendo como a gente vai pagar a conta. Não é assim que a gente faz. Como é que um crente faz? Hoje, eu não sei se você tem oportunidade de usar algo que se chama GPS. Você já usou isso ou não? Já usou? Como é que você faz com o seu GPS? Você vai lá, está indo para São Paulo, capital zona, aquela metrópole enorme. Você coloca no GPS, você fica com medo do GPS estar te levando para um lugar errado? Você fica com aquele medo, querido, de errar o caminho e nunca mais voltar para sua casa? Você fica com medo, querido, de você ter dado o último adeus para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho? Não. Sabe, ainda que um GPS e outro no passado jogasse você no meio de umas favelas muito complicadas, sabe, hoje quando você está andando, você errou a entrada, ele fala assim, recalculando, e te leva de novo, querido, para o mesmo lugar, talvez por um caminho diferente. Sabe, irmão, orar é como confiar em Deus, como sendo o GPS da nossa vida. Eu estou indo para São Paulo e eu não tenho preocupação, porque eu sei, querido, que eu tenho um smartphone, que tem internet, que tem o GPS e eu vou para qualquer lugar. Você conhece São Paulo, Leandro? Não, mas eu já fui tirar meu visto, eu já fui na Santa Efigênia, já fui na 25 de março, já cortei São Paulo, Guarulhos, e já fui no Brás, em todo lugar. Como? Eu sei? Não. Se você me soltar lá a pé, você vai conseguir? Talvez não, mas se eu tenho, querido, algo ou alguém que me guia, eu vou para São Paulo descansado. Ei, querido, oração é aquilo que vai te fazer ouvir a voz do GPS que se chama Deus, a voz do GPS que se chama Espírito Santo, que o tempo todo está pronto para te guiar. Pastor, eu não sei o que eu tenho que fazer quanto ao meu relacionamento. Vai orar. Eu não sei o que eu tenho que fazer nas minhas finanças. Vai orar. Eu não sei o que eu tenho que fazer com a minha vida, vai orar, e sabe o que vai acontecer? Respostas vão chegar por causa da sua oração, e quando essas respostas chegarem, você vai agir. Ei, meu irmão, deixa eu dar uma boa dica para você: ação sempre vem depois da oração. Eu não ajo e depois eu oro e depois eu ajo, porque de nada adianta agir sem uma inspiração, de nada adianta agir sem uma direção, porque tudo aquilo que eu faço sem uma direção de Deus, sempre vai me levar ao fracasso. Uma vida de oração nos faz viver em um lugar de segurança. Uma vida de oração nos faz viver em alta produtividade. Abre sua Bíblia comigo, em Atos, capítulo de número 4. Aleluia. A oração, querida, ela tem o poder de produzir saídas onde não existem. Aleluia. No versículo de número 31. Você chegou comigo lá? Atos, capítulo de número 4, no verso de número 31. Aleluia.
Chegou lá? E ele diz assim: e tendo eles orado, aleluia, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a anunciar a palavra com intrepidez, aleluia, ousadia. Da multidão dos que criam, era um só coração, uma só alma, e ninguém dizia coisa alguma, mas possuía aquilo que era próprio e compartilhava como se fosse algo comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundância de graça. Querido, como eu estava dizendo para você, se eu estou em São Paulo e eu não tenho a certeza de um bom GPS, eu tenho medo de estar em São Paulo. Mas se eu tenho a certeza de um bom guia, logo eu vou andar e eu vou viajar com mais ousadia. A oração nos traz uma ousadia, sabe por quê? Porque a oração, ela nos traz a certeza que nós estamos andando no caminho certo. O que é que nós estamos vendo aqui? O povo, depois de orar, começou a ver resultados naturais, mas começaram a ver também uma ousadia e uma intrepidez tomando conta da vida deles. Eu acho interessante aquilo que a gente lê também em Atos 16, 25. Estava Paulo e Silas preso, não tinha como sair, eles estavam machucados, mas porque eles oravam e cantavam ao Senhor, o lugar onde eles estavam tremeram, as portas se abriram e eles foram libertos daquele lugar. Ou seja, a oração, ainda que aparentemente nada esteja acontecendo, muita coisa está acontecendo. É por meio da nossa oração que o nosso exterior muda, irmão. Quando eu e você começamos a criar o hábito de apresentar tudo na nossa vida diante de Deus, cadeias vão se abrir, ousadia vai chegar, portas vão se abrir, oportunidades vão se levantar. Aí você às vezes fala assim: pastor, eu sou tão tímido. Irmão, cresça a sua vida de oração, a timidez vai sair, a ousadia vai chegar. Aleluia. Oração traz convicção. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: oração traz convicção. Que convicção? Aquela de que Deus está trabalhando por mim. Se eu orei e se eu coloquei a minha causa diante de Deus, irmão, a certeza de que Ele está trabalhando me faz falar com ousadia. A certeza de que Deus está trabalhando na minha causa me faz perseverar no caminho que eu estou andando. Ei, meu irmão, um crente que ora é um crente que não desiste. Um crente que ora é um crente alegre. Sabe por quê? Porque ele sabe que ainda que o choro dure uma noite, a alegria vai vir pela manhã. Como eu sei que a alegria vai vir? Porque eu orei. E se eu orei, querido, existe poder operando na minha vida. Amém ou não amém? Orar, querido, vai mostrar a fé que você possui. Porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a certeza daquilo que não se vê. Uma pessoa que ora é uma pessoa que acredita em um Deus invisível. Uma pessoa que ora é uma pessoa que está praticando os princípios de uma palavra que foi inspirada por meio da fé. Um crente que ora é aquele, querido, que acredita que o melhor caminho não é um caminho consequente dos meus planos, mas é um caminho, querido, consequente dos planos de Deus. O que é que a gente está aprendendo nessa noite? Primeiro, oração é um diálogo com Deus. Oração é quando você coloca tudo aquilo que está no seu coração diante de Deus, sejam necessidades ou sejam pedidos, sempre em linha com a palavra de Deus, com o caráter de Deus. Oração é aquilo que a gente faz quando o nosso coração está ansioso, quando problemas estão se levantando, mas também quando tudo está bem. Oração é o estilo de vida do crente. Quanto mais eu oro, mais convicto eu fico. Quanto mais eu oro, mais alegria e paz, elas crescem dentro do meu coração. Quanto mais eu oro, coisas acontecem. Como é que eu oro? Eu oro ao Pai, em nome de Jesus. E esse Pai, por meio de Jesus, que é o nosso intercessor,
Ele tem prazer e alegria em me abençoar. Porque a minha oração, querido, é quando eu coloco o meu coração diante de Deus, confiando que aquilo que eu não posso, Deus pode. Dizendo para Deus que eu confio que o plano dele é melhor do que o meu plano. Orar vai mostrar, querido, o tamanho da sua fé. Oração deve ser desenvolvida. Quanto mais eu oro, mais eu vou querer orar. Quanto mais eu oro, mais em paz que Deus está trabalhando para com a minha vida, eu vou ter. Sabe, querido, eu não sei o quanto você tem orado até aqui. Eu não sei como tem sido a sua vida de oração. Mas uma coisa eu sei. Se coisa ainda não tem acontecido, é porque nós precisamos intensificar a nossa oração. É porque nós precisamos talvez alinhar a nossa oração. Procure versículos bíblicos que vão dar base àquilo que você tem orado. Renda graças por aquilo que você já tem tido. Não faça da sua vida de oração só uma linha onde você reclama de tudo e não ouve Deus falar ao seu coração. Faça da sua vida de oração uma vida onde Deus fala, você escuta, onde você fala e Deus escuta. Você pode fechar os seus olhos comigo no seu lugar? Aleluia. E eu quero te dar uma oportunidade, querido, de praticar essa oração comigo no seu lugar. Eu quero te dar a oportunidade, querido, de você abrir o seu coração ou alguma situação que você está vivenciando para Deus nessa noite. Se você está aqui e você está passando algum problema na sua família, você está passando algum problema nas finanças, você está passando algum problema na saúde, querido, a Bíblia diz que nós precisamos apresentar todas as coisas diante de Deus, orar ao Pai em nome de Jesus, e Ele vai conceder aquilo que nós precisamos. Então diga no seu lugar, diga: Pai, eu oro ao Senhor, colocando a minha casa, colocando a salvação da minha família, ou ore colocando, querido, o problema financeiro. Pai, eu entrei em muitas contas, gastei além do que devia, mas Pai, eu oro para que o Senhor venha me socorrer. Eu oro para que o Senhor venha me ensinar, que o Teu Espírito Santo me ajude a sair desse lugar onde eu entrei. Diga para Ele, querido: Pai, eu sei que o Senhor não me trouxe até aqui. Foram as minhas escolhas erradas que me levaram a um problema familiar, a um problema financeiro, a pecados em cima de pecados. Mas Pai, nessa noite eu oro pedindo a ajuda do Teu Espírito Santo. Nessa noite eu oro pedindo uma intervenção sobrenatural. Nessa noite eu oro para que o Senhor possa manifestar aquilo que nós não podemos como pessoas. Pai, no nome de Jesus que eu oro por resultados diferentes. É no nome de Jesus que eu oro por intervenções divinas, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, Pai, por resultados diferentes na vida de cada irmão que está aqui. Aquele que precisa de cura, sendo curado. Aquele que precisa, Pai, de sabedoria, recebendo. Aquele que precisa, Pai, de restauração, sendo restaurado. Respostas chegando. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus.